Olá, sejam bem-vindos ao podcast Construindo Valores. A ideia do podcast Construindo Valores é justamente trazer uma visão do mercado da construção civil para os temas de construção sustentável e SG corporativo. E hoje aqui, né, no nosso primeiro webinar dessa série, trazendo aqui a gente vai trazer aqui o Francisco Santos. Ele é CEO da Brazilian Host, tá? Ele é sócio fundador da Brazilian Host desde 2001, que é a empresa líder hoje no segmento de montagem de hotéis, resorts, flats e hospitais. Eu sou o Eduardo Straub, né, sou formado aqui sou daqui do mercado de construção civil, construção sustentável, SG corporativo. Estou aqui com a Luísa, o Francisco. Eu queria que você, Francisco, se apresentasse e contasse um pouquinho também da Brazilian Host para a gente iniciar esse bate-papo aqui. Legal, um prazer. Prazer, Eduardo, Luísa. Obrigado pelo convite. Eu sou fundador da Brazilian Host. É uma empresa voltada para o segmento de meios de hospedagem, com foco em hotelaria de luxo, mas nós também derivamos para hotelaria de hospitais e também para hotelaria long stay, que é residenciais com serviços hoteleiros para longa estadia. Eu comecei no ramo em 2000, já estamos indo para 26 anos que eu estou fazendo essa mesma atividade. A empresa nasceu na época, quando foi na virada, né, de 99 e 2000, estavam chegando aqui grandes players mundiais, né, da hotelaria. Já tínhamos a francesa Accor, tinha recém-chegado aí há pouco tempo, na época, a Choice, que hoje é a Rede Atlântica, né? E logo na sequência estava desembarcando a IHG, que é da marca Holiday Inn, Muito legal. Intercontinental, e aí vieram uma série de outras, até hoje estamos desembarcando redes hoteleiras, e assim eu comecei no ramo, e assim eu comecei no segmento que é o nome que se dá isso é implantação hoteleira, essa é a minha Implantação profissão. hoteleira, interessante. Porque pelo que você falou, né, na nossa outra conversa, você faz desde a parte inicial, né, quando você entra, por exemplo, você tem o hotel, você vai lá, você entra com o seu serviço, você faz toda a parte interna do hotel e depois você faz também a manutenção dele também, né? Então, é isso daí. Como que foi o começo mesmo? Eu vou te falar do início, como nasceu. Ótimo. Acho que fica fácil de entender. Eu estou no segmento de construção civil já há muitos anos, eu estou desde a década de 80. E, e aí eu conheço, né, alguns clientes, incorporadores, construtores aqui em São Paulo, tal, fora de São Paulo. Eu vendia metais sanitários, eu importava da Europa metais especiais, aquelas torneiras automáticas. Foi a primeira empresa a difundir isso no mercado nacional hoje. Naquela época era eu, né? Cheguei. Mas, enfim, o dólar era um por um, era fácil para caramba, porque os produtos aqui, os produtos de fora, é absolutamente acessíveis. Mas aí, de 99, o dólar virou 2 por um. E isso inviabilizou as importações e tudo mais. E um dos meus clientes, um grande incorporador aqui de São Paulo, é a Lúcio Engenharia. Uhum. Ela é uma incorporadora bem conhecida aqui no eixo aqui da Faria Lima. Quase todos os prédios de construção têm a placa deles, né? Lúcio Engenharia, naquela época, eles eram em Tatuapé. Eles tinham feito um hotel no Tatuapé chamado Meliá, da marca Meliá. Sim. E ele tinha recém terminado a montagem desse hotel e tinha lançado um outro da marca Choice, da rede Choice Atlântica, e a marca é Uhum. Quality Hotel, aqui na Borges de Lagoa, em São Paulo. Só que o trauma, ele usou toda a estrutura da empresa, da construtora, da incorporadora dele, para montar o MLA. E aí ele me contou, ele falou que ele quase travou a empresa
no momento da montagem, porque ele travou toda a estrutura de uma empresa, porque tinha que contratar fragmentados os diversos serviços e produtos que você usa para montar um hotel. Imagina que um hotel chega a ter 10 mil itens. 10 mil itens vai no hotel. Então, como ele está acostumado a fazer prédios residenciais e comerciais, ele entendia que o hotel não ia mudar muito. E, para surpresa dele, foi um dos piores anos que ele teve. Ele me contou isso na época. E ele me convidou a fazer a montagem desse quality da Choice naquela ocasião. E eu fui entender o que era. Um super especialista que tem que entender de carpete, papel de parede, tem que entender de marcenaria, mobiliário solto, iluminação, ar-condicionado, eletrodoméstico, banheiros, restaurante, internet, na época já era discada, essas coisas. Então, Ou ele sofreu seja, muito. eles te entregam no osso e você vai lá e monta toda a parte interna, tudo, absolutamente tudo. Então, e como ele tinha passado por isso nesse Melhado do Tatuapé, ele não queria passar de novo. Então, ele me convidou, eu aceitei o desafio e fui fazer esse hotel para ele com essa condição de fazer o todo. Uhum. E é isso aí, ele entrega a parede como se você recebe um apartamento 0 km. A gente chama cinza, né? Shell. Sim. Ele E vem e aí que você entrega. nascem, aí que nascem as oportunidades, né, Francisco? Você viu nisso uma oportunidade de poder, né, de fazer um negócio. Olhando hoje, eu acho que eu era um pouco mais louco que eu sou hoje, Luísa, porque quando eu olho tudo que eu faço, tudo que eu estruturei naquela ocasião, assim, eu era muito aventura, muito louco, eu acho. Na realidade, eu era desafiador, ainda é até hoje. Mas o que aconteceu? Era uma dor que ele tinha muito grande, como eu disse, que é o que todos têm, quem não nos contrata. Porque você tem que contratar. Imagina, você tem que contratar uma fábrica de imóveis, você tem que contratar os montadores, você tem que contratar uma pessoa para fabricar o carpete, e tem que contratar o instalador do carpete, papel de parede. Então, todo produto vem com um serviço. E normalmente os fabricantes fabricam os produtos, mas não te dá o serviço. Então você tem que contratar tudo. E é um fragmento gigantesco de contratações. E aí você tem que administrar tudo isso. E junto com essa administração desses produtos hoteleiros, tem a questão da obra. E é a construção em si. Então, é a forma perfeita da bomba atômica, porque você tem o pedreiro, o gesseiro mexendo no fogo, o encanador mexendo nas torneiras, o eletricista apertando lá, e um cara colocando carpete, papel de parede, marcenaria, cortina. É a fórmula da loucura. Então, é onde eu entro. Então, a nossa empresa nasceu dessa dor de poder fazer com que um único profissional, uma única empresa, ofereça todos esses itens de forma coordenada e de forma responsável. Com isso, você tem, primeiro, uma empresa como a minha, ela assume a responsabilidade tanto do fazer quanto do prazo, que é o mais importante. Você ter a previsibilidade e a segurança de que aquele empreendimento estará pronto naquela data. Sim. Então, esse diferencial, ele por si só já justifica a contratação de uma empresa igual a mim. Então, foi nesse nicho, Luísa, que a gente entrou e começamos. 2000, 2001, começamos. Foi assim. Foi na oportunidade certa, na hora certa, e sempre tem um louco empreendedor para resolver a dor de alguém, né? Nesse caso foi você e deu certo. E como que você Pois é. trabalha essa integração? Até hoje funciona dessa forma, integrando todas essas disciplinas, os diferentes estágios, né? Conta um pouquinho pra gente como que funciona todas essas disciplinas e o cronograma disso tudo para conseguir entregar
um hotel, né, um produto de hospedagem rodando e funcionando para o cliente final. Ó, Luísa, o que acontece? Antes de integrar, como eu estou hoje, são 25, 26 anos nós estamos fazendo, né? Então, eu ainda estou aprendendo bastante, eu ainda aprendo todos os dias. Mas o que eu aprendi até hoje me trouxe aqui, na onde a estrutura que eu tenho não existe na América Latina, nenhuma empresa igual. Mas para eu ter essa estrutura, eu não fiz um curso no IBMEC e aprendi na faculdade que teria que fazer isso. Não. Eu aprendi isso literalmente em função de dores sofridas, de problemas enfrentados, obstáculos enfrentados, que, uma vez superados, viraram know-how no próximo projeto. Então, por exemplo, esse know-how ele envolve não só a parte operação. Eu aprendi o negócio hospedagem. Acho que é legal falar disso para a gente criar, para todo mundo que estiver assistindo, entender o conceito disso tudo. Acho que o conceito é entender o negócio que você está inserido. Então, onde eu estou inserido? Em empreendimentos de meios de hospedagem, que visam resultados de retorno sobre o investimento. Como qualquer investimento, você investe e espera um retorno. Uma hotelaria, via de regra, o que acontece? Você concebe o projeto, contrata uma marca de hotel, quer nacional ou internacional. Essa marca já vem com todos os seus standards, com todos os seus padrões. E nesses padrões vem uma série de obrigações para o investidor. Uma das obrigações é a data de entrega, de abertura. A outra, por quê? A partir da data de abertura, a operadora ela tem um prazo anterior a essa data para que ela possa tomar todas as providências para que na data de abertura a coisa aconteça perfeita. Então, quais são as providências que ela toma? A primeira coisa, quando que ela abre o canal de vendas desse hotel? Então, ela abre com 6 meses da data da abertura. Então, ela solta nas OTAs, que são a Booking, Decolar.com, etc. Então, ela abre o canal de vendas. E na rede e no site dela também, na plataforma de vendas de hospedagem, ela abre lá. Cidade de São Paulo vai ter o Hotel da Luísa, que vai abrir daqui a 6 meses, em setembro de 2026. Então, façam suas reservas. Aí começam as vendas. E aí ela contrata o gerente geral já em 6 meses. O gerente geral se estabelece e acompanha a obra, junto com a montagem, e ele é os olhos da operadora, o gerente geral. E aí começam as ações de RH. Aí começa a contratar os funcionários, fazer a seleção. Com 3 meses da abertura, você está com todo o time contratado. Todo o time está contratado. Isso significa o quê? Que, a partir dali, você já está pagando a folha de pagamento daquele time. Muito bem. E aí cada departamento começa a montar as suas áreas. O chefe do restaurante vai começar a encomendar as coisas para encher as geladeiras, etc., para ter café da manhã, para ter almoço, jantar, etc. E cada um com os seus. Lavanderia para governança, e as coisas começam a rodar. O hotel está fechado em unidade. Quando chegou na data da abertura, deu tudo certo, entregou. Muito bem, esse time todo está pronto, já treinaram, com 30 dias eles começam treinamento, cardápio, dormem nos quartos, testam água quente, testam ar-condicionado, vê se tudo está funcionando perfeitamente. Faz um checklist completo para que o hotel, quando tiver hóspede, tenha o menor número de problemas possível. E aí abre o hotel. Maravilha. Quando isso não acontece,
você, quando descobre que a obra vai atrasar essa abertura por algum motivo, o que vai acontecer? O proprietário já está pagando aquele custo fixo. Então, esse é o problema número um. Ele vai estar pagando não previsto mais um mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo demorar esse atraso dessa despesa absurda. Aqueles hóspedes que iriam dormir, que compraram 6 meses, 5 meses atrás, vão ter que ser mandados para outros lugares. Tudo isso é feito. E aí tem um outro problema, que é o final, que é o seguinte: um empreendimento de investimento, ele tem o seu valuation. E para você fazer o valuation do empreendimento, você leva em conta uma série de fatores no hotel. A estrutura imobiliária, onde ele está inserido, quanto ele custou para ser construído, para ser decorado, etc., a marca que está. E um dos outros quesitos que é o EBITDA. O EBITDA desse empreendimento, como qualquer empresa, é o resultado do lucro bruto da empresa. E esse lucro ele é aferido anualmente. Então, se esse hotel, no primeiro ano, perdeu aquela janela de abertura, porque aquela abertura não é aleatória, a abertura de um hotel urbano em São Paulo não pode ser no Natal, no final do ano, porque o hotel vai estar vazio. Tem que Agora, ser se é um numa hotel época de... que tenha aderência, né? Agora, se é um hotel de lazer, é o contrário. O ideal é que ele abra ali no final do ano, porque ele já entra full. Então, quando você perde essa janela, você perde essa alta temporada, o seu EBITDA desse ano, do primeiro ano, vai, quando você puxar 5 anos lá na frente de EBITDA, para fazer o valuation do hotel, o primeiro ano vai cair muito o teu balanço. Sim, pode Então, ser, né? são vários fatores que envolvem isso. Você precisa entender do negócio. E aí sim, vamos falar da montagem agora em si, né? Da importância de se contratar uma empresa como a minha. Então, hoje, o que eu tenho na minha empresa? Nós temos um departamento interno com 15 arquitetos, arquitetas e arquitetos. Eles só falam... O nome que se dá aos nossos itens é uma sigla, que é FFNE. FFE. Furniture, Fixture e Equipments. E também tem OSE, que é Operation Supply Equipments. Para resumir isso para um bom brasileiro, móveis fixos e móveis soltos e produtos de operação e equipamentos de operação. Então, carrinho é OSE, carrinho de mala, né? TV é OSE. A marcenaria fixa é FFE. Então, uma empresa especialista em FFE, ela contrata a marcenaria para fazer os seus móveis. Para fazer os móveis, precisa de um técnico para avaliar medidas, projeto executivo e tal. Então, nós temos 15 arquitetos aqui na empresa que só falam FFE. A gente não vende projeto. A gente recebe os projetos e avalia se esse projeto está adequado para aquela marca que ele está decidido a operar. Essa é a nossa especialização. Isso serve para a fronha, para a toalha, para o tamanho da toalha, para o lençol, para o tamanho do colchão, para a altura do colchão e para o tamanho do quarto, para tudo no hotel. No hotel de luxo, principalmente, tem uma série de especificidades que você tem que seguir, e é o que a gente sabe fazer aqui. Sabemos fazer todas as categorias, mas o luxo é o mais delicado. Nós temos um time de instaladores próprios para todos esses itens que compõem um equipamento hoteleiro. Eu tenho um time próprio de instalação de ar-condicionado, de iluminação, de box, banheiro, de vidro. Nós temos todo o nosso time de papel de parede, de carpete, é tudo próprio. Nós terceirizamos algumas coisas? Sim, tem muitas vezes a gente terceiriza. Mas a grande maioria é nossa. Quando não é nosso, que é terceirizado, tem um líder especialista no segmento que acompanha aquele terceiro para que a coisa aconteça dentro dos nossos padrões. Nós temos uma fábrica própria, uma não,
3 fábricas. Nós montamos a terceira fábrica de marcenaria. Então, a gente é autossuficiente nisso. Não que eu queira ter marcenaria, eu não vendo móveis, não sei nem o custo de metro quadrado. Eu sei, eu tenho a minha marcenaria porque é uma dor que eu senti lá atrás. Eu tinha que contratar marceneiros. E é difícil, é muito difícil, porque a marcenaria é o carro-chefe desse negócio. Ele é como se fosse aquela locomotiva que puxa os outros vagões. Se a marcenaria não tiver muito bem resolvida, tanto do ponto de vista de projeto, como de fabricação e de montagem, o resto do quarto não sai. Então, é fundamental. Então, esse foi o primeiro item que eu tive que trazer para dentro da empresa. Então, nós temos hoje 3 fábricas que eu mostro para vocês com equipamento de última geração que essas grandes fabricantes de móveis têm iguais aos nossos. Outro item que nós trouxemos para dentro da empresa foi a logística. Eu tenho uma transportadora, uma mini transportadora, mas nós temos 11 caminhões. Então, eu tenho um caminhão pequenininho que entra no quarto subsolo do prédio, lá na Avenida Paulista, qualquer hora do dia, porque tem restrições de caminhões para andar na Sim. cidade. Mas eu preciso abastecer as obras para poder trabalhar ou à noite ou de dia. E nós temos caminhões que vai daqui de São Paulo 2 vezes por semana para a nossa filial em Gramado. Então, é caminhão grande. E é tudo próprio. E é só para atender os nossos projetos. Eu nunca quis ter caminhão transportadora, mexer com pneu, essas coisas. Mas eu me vi obrigado a trazer isso em função das dificuldades que eu passei no passado terceirizando essa função. Então, é muito difícil. O nosso ramo, eu trabalho com um hotel funcionando, às vezes, eu reformo os hotéis. Então, quando você reforma um hotel funcionando, tem uma série de cronograma, de logística que você tem que seguir. Tem hora que você não pode trabalhar de noite, ou não pode trabalhar muito cedo, ou só pode trabalhar à noite, ou só pode trabalhar. Então, tem uma série de logística que você tem que estar preparado para isso. Então, a gente montou a nossa transportadora, a Brazilian Host Locking. E nós temos ainda uma outra Brazilian Host aqui dentro, que é a assistência técnica. A gente montou uma empresa que é a Brazilian Host Service, que é para atender o pós-venda, o pós-inauguração, porque nós damos normalmente 3 anos de garantia em todos os nossos FFA. Então, mesmo que a TV que eu coloque seja da Samsung e da LG, ela dá 1 ano de garantia. Mas os nossos projetos, a gente dá 3 anos de garantia para os nossos Legal. clientes. E isso envolve, se a TV deu algum problema, a gente simplesmente manda um técnico lá, troca aquela TV, leva embora, porque se o cliente for ligar para o fabricante, e aí vai ter que levar na assistência técnica, o quarto fica fechado e não opera. Então, a gente entende que ir lá, trocar aquela TV, em 24 horas o quarto volta a funcionar, isso é um diferencial para quem precisa daquele quarto para rodar, para ter investimento, para ter o EBITDA positivo. Então, a Brazilian Host Service, ela foi criada para essa função, de dar a segurança aos nossos contratantes de que durante aquela garantia, e tem também o pós-garantia, a gente continua atendendo o cliente. Então, essa estrutura verticalizada, chegamos até hoje, não foi porque eu idealizei isso lá atrás, foi porque eu fui. São buracos que a gente foi caindo dentro, saía, vou tampar esse buraco aqui, ali, e chegamos aqui hoje. Então a Brazilian Host veio realmente para tirar uma dor de cabeça, né, de todo esse setor de meios de hospedagem, né, com todo esse serviço justamente para o hotel jamais parar, né, sempre ficar operando, né? O objetivo é esse, é oferecer uma empresa completa, na onde seja reconhecida que ela é confiável a ponto do contratante falar, poxa, o problema vai acontecer, mas nós temos essa cobertura dessa empresa que tem esses 25 anos de experiência que nos atende aqui. É uma segurança a mais. E Francisco, aproveitando toda essa sua experiência nesses 20 anos, né, assim,
a sustentabilidade, né? Até passando para a sustentabilidade, ela foi, de certa forma, também avançando aqui no Brasil, né? Para edifícios corporativos e meios de hospedagem também. Você chegou a trabalhar no hotel, por exemplo, que tinha alguma certificação LEED, alguma outra certificação sustentável? Existe também, né, uma ISO, a 21401, que fala de sustentabilidade para meios de hospedagem. Você já chegou, já se deparou com essa situação? Por exemplo, chegar um cliente seu e falar: Ó, Francisco, vem aqui com a Brazilian Host, eu preciso que você faça tudo isso, mas tem aqui algumas diretrizes, tem aqui alguns cuidados para essa certificação, ou enfim, essa norma. Já teve algum momento nesse sentido para Eu, vocês? eu vou só fazer um complemento na pergunta do Edu. Eu imagino que vocês atendam tanto marcas nacionais quanto internacionais. E aí, né, já na sua resposta também falar um pouquinho das diferenças aí do que vem como demanda dessas marcas internacionais em relação à sustentabilidade e como que estão as nacionais em relação ao tema. O meu primeiro hotel era marca internacional, né? Eu te falei da rede americana Choice, né? Que hoje é a rede atlântica de hotéis, né? A marca Quality. Então, desde o primeiro projeto, eu já me deparei com uma marca internacional que tinha um nível de exigência ainda pouco visto aqui na época. E dentre as exigências devido ao know-how deles, à experiência deles serem em hospedagem muito maior do que a nossa aqui, que aqui nós não tínhamos até então esses hotéis internacionais, era tudo regional, né? Sim, as marcas internacionais exigem muito, os padrões deles são absolutamente quase que inflexíveis em relação a alguns quesitos. Um deles é com sustentabilidade, mas antes das marcas internacionais, já entrando na pergunta do Edu, também nós temos aqui alguns agentes de fomento para esse fim, para esse tipo de investimento. Por exemplo, você pega no Banco do Nordeste, ou Banco Basa da Amazônia, ou Banrisul do Rio Grande do Sul, todos eles são subsidiados do BNDES, cada um na sua região. E eu já atuei com todos esse tipo de projeto. Quando nós entramos no projeto, na concepção do projeto, os clientes que apresentam um projeto que tem ali um selo verde e mostra que a água vai ser reusada, a água do chuveiro, um exemplo prático, a água do chuveiro é reusado, então ele vai, em vez de ir embora, ele vai para a caixa de descarga, por exemplo. A água da chuva é reaproveitada para irrigar lá o sistema dele de jardim, etc. Quando as coletas de energia solar estão bem colocadas e é um projeto que aquece a água em vez de ser a gás ou elétrico, é com sistema de energia solar e tudo mais. Quando você tem, dentre vários outros tipos de sustentabilidade, a madeira utilizada nos móveis é tudo de reflorestamento, com ISO aqui aplicado, com certificação, selo verde, FSC. enfim, uma infinidade de itens que você elenca e apresenta isso junto com o teu projeto, junto com o projeto de arquitetura, o projeto de instalações, para que o banco te dá um incentivo para que seu produto, seu projeto seja selo verde. Então, aquela taxa é melhor para você do que seria sem esse selo. É um incentivo do banco Isso para é isso. importante, né? Dois, muito importante, é fundamental. Primeiro pelo fator sustentável, do Sim, planeta em si. sim.
Depois vem o incentivo financeiro. Sim. Você paga menos pelo dinheiro. Você tem uma carência maior, etc. E terceiro, que, via de regra, todos os produtos que são com selo verde, que foram pensados dessa forma, ou planejados ou projetados, tendem a ter uma durabilidade maior em relação a outros produtos. É uma tendência nisso, eu posso te assegurar. Ô Francisco, Então, uma dúvida. Por exemplo, quando o banco ele pede, ele vem com uma lista das coisas que ele aceita, por exemplo, que nem você falou da madeira, da água de reuso, etc. Ele tem uma lista dos critérios de sustentabilidade que ele aceita como sustentabilidade, ou você não? Você desenvolve, por exemplo, uma lista sua e você apresenta para ele e fala, olha, eu vou fazer isso, isso e isso. Como é que funciona essa parte? o banco já tem, ele tem uma Ele tem uma lista, lista. ele tem uma lista, mas ela não é específica porque ela é mais genérica. Ela é genérica. Daí ela serve para o hotel, mas serve para o centro de convenções, para uma indústria, serve para um hospital, etc. Então, no caso do hotel, você, com aquela lista, você pode ampliar os itens e aumentar o teu selo verde ali. Ser mais verde mesmo, entende? Então, Entendi. ele tem, sim, alguns pontos que você tem que atender, mas não limita aquilo. Você pode melhorar aquilo. Vou dar um exemplo prático que eu me deparei num projeto. O hotel de luxo. Quando você vai para o hotel, você quer conforto, você quer dormir muito bem, numa cama enorme, tomar um banho à vontade, não quer um chuveirão que tem aquela ducha incrível, não é isso? Isso. Só que você está consumindo água Sim. assim absurda. E como é que você consegue fazer com aquele hóspede que pagou $500, $1.000 para dormir, não se sinta que estão economizando a água dele? Ele não vai gostar que está economizando água. Na casa dele, ele economiza água, mas no hotel que ele pagou para dormir, ele quer água. Sim. E aí entra a tecnologia. Por isso que eu disse, os produtos são feitos para durarem mais e funcionarem mais e ter melhor performance. Os chuveiros, com selo verde, os chuveiros têm uma performance melhor que uma ducha É. convencional, te dá uma sensação de banho muito melhor e está economizando 1/3 do que consome um chuveiro normal. Eu te asseguro isso. Isso A é gente medido por, acredita. é medido por litros por minuto. É Eu fiz isso. esse teste já. Você Uma sabe, ducha convencional, depende da pressão, mas em média, te dá aí 25, 30 litros por minuto, um chuveiro aberto convencional. Um outro te dá 9, 10, é, 11. Só que a sensação é é que de mais água. a 11 é mais agradável do que naquele que dá 30 litros. Você sabe que, né, isso do chuveiro que você comentou, aí a Luísa, a gente, há uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, a gente foi até, né, tinha um representante da Toto aqui no Brasil, e eles tinham um chuveiro que é exatamente isso que você falou. A ideia dele, ele injetava ar dentro da gota de água. Então, por exemplo, era uma ducha de fato grande, caía muita água, né? Só que a quantidade de água de fato era pouco, porque o que caía em você era ar. Então você sentia, né? Você sentia aquela água batendo, né? Você sentia aquela ducha, mas ao mesmo tempo ele economizava muita água, porque dentro da gota ela vinha ela vinha uma gota de ar dentro da gota de água. Então você achava que você estava tomando muito banho usando muita água, mas na verdade era mesmo. É isso que você falou, exatamente. A sensação de É uma conforto é maior. sensação. Você tem várias formas de fazer isso. Ainda pegando o exemplo da água, você pega a bitola do flexível que liga a torneira para você escovar o dente. Então, o europeu nem tanto, porque sofreram muito com falta d'água, mas o nosso aqui, sul-americano, aqui é diferente. Você abre a torneira para escovar os dentes, você abre a torneira, molha lá, escova os dentes, a torneira fica aberta. Você fica escovando os dentes, e a torneira aberta, E aí depois você lava e desliga a torneira. Pronto. Mas foi embora ali 20, 30 litros. Pode Tranquilo, medir. foi tranquilo. Aí como é que você resolve isso? Põe um redutor na entrada de água da torneira. Você não precisa do volume de água, Sim. o chuveiro na torneira. É só para lavar a mão, lavar o rosto ou escovar.
Então, tem vários, e os hotéis sabem disso, os hotéis aplicam isso. Então, tem um outro fator ainda, que é um dos maiores custos de um hotel, são os custos de energia e de água. Os maiores custos do hotel. Hotéis de lazer, esses grandes resorts, eles têm uma demanda, contratação por demanda, né? Você entende? Contrata Uhum, energia sim, por sim. demanda. O que acontece? Tem o pico, né? Você já viu o gráfico como que é da conta de luz? Já, já. Cada região tem o seu pico, né? Sim, Normalmente ali 17 a 20 horas é o pico da energia, né? isso é. Muitos hotéis fizeram estudos, eles ligam um gerador. 17 horas liga um É. gerador. No fora de Desliga a ponta e na energia. ponta, né? Isso é exatamente, é. É mais barato ele consumir ali com um O diesel, gerador do né? que. É. Mas aí é o fator financeiro, porque o gerador polui, né? Não é igual a energia. Mas, enfim. Então, via de regra, só é vantagem você atuar buscando a sustentabilidade. Você não tira o conforto, você dá mais segurança, o caixa agradece, o planeta agradece, todo mundo agradece. Voltando para a pergunta sobre as marcas internacionais, eles. Eu estava numa reunião agora, um cliente de uma marca internacional americana. Os americanos têm assim uma coisa com eles, preocupação com segurança. É incrível o nível de exigência de segurança que eles têm. Então, a maioria das marcas de luxo exigem que os prédios tenham, se for um prédio urbano, 2 escadas de emergência. 2. Senão, eles não põem a marca deles. A maioria é assim. Então, e aqui não é cultural a gente ter 2 Duas escadas. escadas, né? Uma só, né? Então, eles não conseguem ter muitos contratos porque é um item que eles não abrem mão. E eu estava numa reunião agora que estava um vice-presidente de segurança de uma empresa, de uma das maiores do mundo. Ele veio só para ver os hotéis que trabalham aqui, de marcas também internacionais, que não são as dele, que trabalham com uma escada só, e eles têm lá todas atender as normas municipais, estaduais, de bombeiro, corpo de bombeiro, etc., porque não tem 2 escadas. Então, por que eu estou dando o exemplo da segurança? Porque, voltando lá ainda, eles também vêm com uma lista de exigências que são voltados para o. Como o banco, o BNDES solta lá uma lista Sim, de selo verde, eles também têm a deles, que eles já têm a experiência deles lá fora. Então, as redes internacionais ajudaram muito a desenvolver as nossas aqui, muito, na hotelaria, muito. A gente tem que agradecer a eles, porque eles estão há anos de distância em relação a nós nesse quesito. Então, quando eles se instalaram aqui, eles trouxeram esse know-how, esse entendimento, todo esse pragmatismo, esse nível de ESG que eles aplicam lá para nós para aqui. E tudo, aí, né? para nós atendermos eles, a gente acabou Tem que fazer. aprendendo como fazer. E um ponto interessante, até, Francisco, você falou de ambiental, você falou de segurança, e aí me veio na cabeça também. Por exemplo, existem também essas exigências, por exemplo, dessas redes hoteleiras, pensando, por exemplo, de fato no bem-estar, né, do hóspede em si, assim, nos quartos de hotéis, pensando assim no conforto acústico, no conforto térmico, não só o ar-condicionado, mas pensando no ambiente em si, por exemplo. Até a Luísa pode falar melhor que eu, mas existe a neuroarquitetura, né? Que, por exemplo, recebe, por exemplo, as pessoas, coloca um aroma, né, dentro do quarto de hotel para a pessoa se sentir mais leve. Ao mesmo tempo, esse aroma não pode impactar, não ser um contaminante para a qualidade do ar. Né? Eu não sei se a Luísa quer me complementar com algumas coisas. A iluminação também é super importante. Você quer falar alguma? É uma tendência que a É uma gente tem visto tendência, forte, exatamente. né, em relação até ao próprio conceito de wellness, que hoje, né, o conceito de wellness real estate já é dentro do universo wellness o que mais
fatura e aí tem todo o wellness ligado a turismo, né? A meios de hospedagem também. Então a gente tem visto isso como uma tendência muito grande nos últimos anos, né? Então acho que é bacana essa pergunta que o Edu traz, né? Como que você tem visto isso e como que essas redes têm também, né, já incorporado essa demanda aí nos novos produtos? As grandes marcas de hotéis, né, elas todas, principalmente as de luxo, elas têm os conceitos pré-concebidos já. Eu vou dar um exemplo do Hotel W aqui de São Paulo. O Hotel W fica aqui em frente à nossa empresa, aqui no escritório, aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. É o primeiro W de São Paulo. Então, eu vou dar alguns conceitos do W. Primeiro, o W, conceitualmente, nenhum W pode ser igual ao outro no mundo todo. Um tem que ser diferente do outro. W vem do americano, que ele. Uau, uau, esse é o W. Por isso que ele chama W. Então tem a suíte lá, suíte, uau, entende? Muito bem. Pegando o W como exemplo, W é um hotel, é uma marca da rede Marriott, que é a maior do mundo, tem mais de 9 mil hotéis, tem 40 marcas de hotéis e umas 6 marcas de luxo mesmo, né? Alto luxo, né? Então, o W é uma das 6. Isso significa o quê? Que qualquer lugar do mundo que você se hospedar no W, a diária mínima de um W é em torno de $500. Mas é daí para cima. Então, isso é no mundo todo. Você vai lá em Hong Kong, no W, você vai vir aqui em São Paulo. Então, quem frequenta esse tipo de hotel, normalmente conhece, já sabe. E o W, ele tem um estilo todo próprio. Apesar de nenhum ser igual ao outro, ele tem como conceito ser um hotel lifestyle. Luxo, mas lifestyle. Então, ele não é um hotel clássico. O que quer dizer isso? Invariavelmente, você vai ver muita cor, vai ver muita luz, muito brilho, você vai ver uma decoração extravagante, você vai ver, principalmente nas áreas sociais, e no quarto também isso é transportado. Então, você é um conceito de hotel de luxo e ele tem o aroma próprio, que foi desenvolvido por um laboratório X que fornece para a Merit todo o W. Quando você entra no W, pega aquela atmosfera, entra na atmosfera, a tua memória afetiva, tudo você vai sentir no W. Entende? Mesmo se tiver com o olho fechado, o teu cérebro vai falar, pô, tô num W, esse é o cheirinho W. Por que eu comparei o W? Porque o W, ele é diferente dos outros. Vamos pegar na mesma rede hoteleira Marriott, pegar um outro hotel de luxo. Vamos pegar o Ritz-Carlton. Ritz-Carlton, o Sunregis, eles são hotéis também de luxo, que é no mínimo $500 a diária, começa aí para cima. Só que é totalmente diferente do conceito W. Já são hotéis clássicos, onde você vê muita madeira, você vê muito. A iluminação já não é aquela extravagância, são cores mais sóbrias. Você vai sentir aqueles ambientes um pouquinho mais escuros, um pouco mais elegantes, voltados mais para ambientes sociais, e uma música também tem até são os 5. Eles pegam, olha, o tato, o olfato, a audição, você vai ter até a gastronomia se repete nesses hotéis. Você sabe que o que tem no café da manhã do Ritz-Carlton, todo mundo. Então, o wellness veio para dentro do hotel. Eu costumo dizer que alguns hotéis que muita coisa foi aprendido nos hotéis que levaram para o wellness. Hoje vai nesses spas famosos e tal. Você
você tem aquele ambiente zen e tal. Muitos. Os hotéis têm também, a maioria dos hotéis de luxo tem esse tipo de ambiente. Então, e o Ritz-Carlton tem também o seu aroma próprio. É o mesmo aroma no mundo todo. Então, essas grandes redes estão absolutamente focadas nisso, entende? Muito legal, muito legal. O lençol, a toalha, o tamanho da toalha, é uma ciência isso. A toalha que te abraça, a toalha que você só não precisa ficar, sabe? Isso é comum. O Faz toda a colchão que você diferença. senta aqui, a pessoa que senta do outro lado não trepida, não balança. São detalhes Detalhes que pequenos, né? você Ergonômicos, encontra né? nesses Trabalha com hotéis de luxo. ergonomia também, trazer, né? É Você sabe isso. que eu tive a oportunidade recente de conhecer e bater um papo com a Tieco. E ela fala, não sei se ela é sua cliente ou não, mas ela fala muito sobre essa questão dos detalhes, dos mínimos detalhes, o quanto que isso faz diferença na experiência do cliente. Eu costumo dizer que a hotel, a decoração de um hotel, ela representa 20% do investimento e 80% de percepção. Porque você volta num hotel que te. A gente costuma lembrar das coisas que não foram legais. Isso é nossa memória grava. O que deu tudo certo não grava. Mas só o fato de não ter tido nada negativo é o que te fideliza naquele ambiente. Você volta naquele. Isso serve para uma série de restaurante, loja, etc. Então, os pontos e a hotelaria de luxo, principalmente, são nos detalhes. São nos detalhes. Na operação hoteleira, pode ter a melhor localização, o melhor produto, investimento absurdo, mas também tem que ter um serviço impecável, o treinamento tem que ser impecável, a pessoa tem que ter. Os detalhes são fundamentais, né, na hotelaria, de luxo, principalmente. Então, com Tia certeza. Quaoc é uma referência para nós aqui, ela é fundadora da Blue Tree, é uma referência para o nosso meio, ela é conhecida como a dama da hotelaria. Ó, É isso mesmo. legal. E uma pergunta, Francisco, aí passando dessa parte da construção sustentável e pensando mais na Brazilian Host de fato. A gente falou muito da construção sustentável, o SG deles e tudo mais. E vocês internamente, vocês têm, como vocês têm visto essa questão do SG? Por exemplo, quando vocês vão. É que no caso, como você falou, você tem poucos concorrentes, né? Mas, por exemplo, essas empresas, elas têm te perguntado, falado, Francisco, você tem práticas de SG internamente? Cadê sua política, por exemplo? De carbono, seu inventário de carbono, suas políticas sociais. Você chega a ter esse contato, você chega a ter uma atuação dessa dentro da sua empresa. Como que você tem visto esse cenário assim? Faz o relatório de sustentabilidade? Como que você vê esse cenário para vocês, Brazilian Host? A Brazilian Host, Eduardo, ela atua em empreendimentos que, via de regra, esses empreendimentos são de grandes marcas. E essas marcas, como nós falamos agora há pouco, vêm com um nível de exigências, quer seja operacional, quer seja por questões de projeto, quer seja por investimento, que fazem com que nós, como implantadores e curadores, e também somos a empresa que escolhe os fornecedores, para atender esses quesitos todos de ESG, tenhamos que garimpar fornecedores que atendam tudo isso. Porque, por exemplo, eu não produzo a matéria-prima do móvel. Eu produzo o móvel. Mas a chapa de madeira vem de um fabricante.
no nosso caso, é a Arauco, uma das maiores do mundo. E ela usa madeira de reflorestamento e todos os seus. Ela tem toda a sua governança de ESG. Então, esse produto que chega para mim, ele já vem com esse selo. Então, eu já atendo o quesito exigência daquela marca. Sim. E os demais também. Então, a Brazilian Host, qual é o papel da Brazilian Host? Ela é o elo de ligação entre os grandes produtores de matéria-prima, de todos os itens, até do algodão, do lençol, e aquela rede hoteleira na onde vai aplicar aquele produto. Então, sim, nós estamos sempre atentos, absolutamente ligados em tudo que se fala, e cada vez mais há uma tendência, já vem de algum tempo, a régua está subindo cada vez mais. Então, Tá mesmo. é uma realidade hoje latente, batendo a porta todos os dias da nossa empresa. Então, temos, sim, muitos critérios que a gente adota, mas a vantagem é que nós sempre temos, no mínimo, 3 fornecedores para cada item, a maioria. E esses fornecedores atendem em 100% todos os itens de ESG. Então, a gente tem... Aí tem na nossa fábrica a nossa parte de resíduo, como tem todas as empresas. Nós temos uma área lá dentro da fábrica, que eu não vendo móveis, então é que a fábrica, para mim, é um só, né? Como o meu departamento aqui no escritório. A fábrica fica em Carapicuíba. Mas a gente tem todo o que é reciclado, o que não é reciclado, tem todo um segmento, tem treinamentos. Outro dia nós recebemos treinamento. A gente recebe grandes clientes, nós temos grandes contratos aqui em grandes empresas que trabalham só conosco, exclusividade, que vão fazer cursos. Eles também precisam ter alguns tipos de cursos que eles precisam colocar no ano deles, lá das empresas deles. Eles vão na nossa fábrica, passam uma semana conosco, veem tudo, fazem um atestado para que a gente continue homologado a eles. Tem todo um processo e um critério para isso. Muito bacana. Legal, Francisco, muito bom. A gente está chegando aqui no nosso tempo. Só para a gente finalizar, o que você enxerga aí como tendência, né? Qual o futuro da sustentabilidade, do ESG na hotelaria, nos meios de hospedagem brasileiros e como que a Brazilian Host vai surfar nessa onda dessas tendências futuras? Eu vejo como a sustentabilidade, ela tem que sair do marketing, né, para entrar porque usa-se muito sustentabilidade como marketing, eu vejo isso, e tem que sair do marketing para entrar numa operação efetiva, e porque comprovadamente os itens que atendem no nosso segmento, como eu dei o exemplo do chuveiro, eles duram mais, dão mais conforto. Então, não é só marketing, é operação. Então, eu vejo essa tendência como sair desse estereótipo que, olha, meu hotel é sustentável, porque eu comprei, usei lá a madeira não sei de onde, da árvore, não sei o quê. Não, eu acho que tem que sair desse marketing e entrar na operação em si. E eu vejo isso como como eu disse, a régua está aumentando dia a dia. A exigência tem sido cada vez maior. E quem não estiver preparado, atualizado para isso, vai ficar para trás, né? E hoje, o mundo, do jeito que está, com a velocidade das informações, com a velocidade que tudo acontece, você não pode se dar o luxo de não estar atento a tudo que está acontecendo nesse sentido de sustentabilidade. Então, é uma preocupação nossa aqui, que a Brasília hoje está o tempo todo focada
e buscando que nossos projetos sejam os mais sustentáveis possíveis. Isso para nós é muito importante. Muito legal. Até de curiosidade aqui, né? Muita gente não sabe, mas o termo greenwashing, que é o marketing verde falacioso, ele historicamente vem da hotelaria, né? Quando lá atrás, na década de 80, algumas grandes redes começaram a colocar a plaquinha da toalha para não lavar a toalha e tal, falando que era um apelo ambiental, mas na verdade todo mundo sabia que eles estavam querendo ali economizar dinheiro com lavanderia. E aí daí nasce a palavra greenwashing, o lavar, né? A lavagem verde, que não é verdadeira necessariamente. Tem vários outros exemplos desse, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Tem uma série de outros fatores, aquele papel, o copo, a embalagem, Ah, uso daí vão pouca água. ramificando vários exemplos, com certeza. Certeza, certeza. É isso aí, Lisa. Muito bom, Francisco. Obrigada. Prazer. Não sei se o Edu quer falar mais alguma Não, acho coisa, que era mas isso a mesmo. gente. Gostei muito Muito da nossa bom. conversa, foi ótima e até pro. A gente teve uma aula aqui, né, de Foi. essa parte de infra hoteleira, foi muito legal. Eu não sabia que era tão complexo assim, né? Pensar 3 meses antes do hotel, né, de fato começar a operar, já tem que estruturar, mas faz todo sentido. Eu achei muito legal, foi um prazer receber você aqui, Francisco. Um prazer. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu pioneirismo, pela sua inovação, seu empreendedorismo e pela Brazilian Host. Obrigada aí e Eu sucesso. agradeço. Obrigado, Luísa. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer também. Eu queria só fazer rapidamente Claro. quem quiser dar uma olhada no W Hotel, nós temos tem um link no YouTube que chama Os Bastidores da Excelência. Os Bastidores da Foi esse o Excelência. vídeo que você me passou, não? Eu acho que foi. Os Foi, né? Eu Bastidores do vi. Vale a YouTube. pena. Muito legal. Muito legal. Vale a pena para vocês verem É, como foi a montagem do W Hotel, que conta um pouco de tudo que nós conversamos aqui hoje. Olha, foi um prazer. Eu agradeço muito o convite, fico à disposição. Obrigado mesmo. Sucesso para vocês. Obrigada, obrigado, gente. igualmente. Prazer.